Olá a todos. Então, dando sequência à nossa aula a respeito do uso da SQLite no desenvolvimento Android, nós vamos agora à terceira parte desta aula, né? Nas duas partes anteriores nós vimos, respectivamente, como criar esta interface, este formulário aqui, né? E nós vimos também como criar, na segunda parte dessa aula, nós vimos como criar um banco de dados e fazer inserção de registros nele, né? E agora nós vamos ver como que nós fazemos a leitura do banco de dados e exibição dos dados aqui no nosso list view, ok? Então, continuando de onde nós paramos, eu vou apenas mostrar para vocês aqui que eu fiz a reinstalação da aplicação, aí os dados que foram inseridos na aula anterior, eles foram removidos. Então, neste caso, eu vou fazer o cadastro aqui de um lembrete. Eu vou colocar aqui o nome entregar trabalho. Vamos definir uma data aqui. E uma prioridade. Ok? Aí, conforme nós vimos na aula anterior, quando nós fazemos a primeira inserção, né, é que o banco de dados vai ser de fato criado. Agora, eu vou dar um ls aqui novamente. Lembrando que eu estou acessando o meu sistema operacional Android, que está emulado aqui através do terminal. E quando nós fizemos a primeira inserção, nós passamos a ter aqui databases. Então, para eu poder acessar banco de dados de dentro do Android, eu vou abrir essa pasta databases e eu vou dar um ls aqui para visualizar, né? Nossa base de dados applembretes.db, e aqui eu vou utilizar SQLite 3 e o nome do meu banco, que é applembretes.db. Ok? Agora eu posso executar aqui meu select series from lembretes, e aqui está a tarefa o lembrete que nós acabamos de inserir, ok? Porém, ele ainda não é exibido aqui. Bom, então, para nós conseguirmos recuperar os dados do banco e exibir aqui na nossa list view, nós vamos começar referenciando essa list view aqui na nossa main activity, tá? Então, eu vou criar um novo atributo aqui, para poder trabalhar com essa list view. List view lembretes. Ok? E agora eu vou referenciar aqui com o meu find view by id. Então, r.id.list. Opa! Eu acho que eu não coloquei o ID da nossa list view, tá? Então, nas aulas anteriores nós já deixamos a list view aqui, porém não fizemos nada com ela. Vamos colocar um ID, list view lembretes. Agora sim, list view lembretes, certo? Bom, nós já tivemos uma aula onde eu falei sobre o uso de list view, né? E aí nós chegamos a utilizar um adapter e tudo mais. Aqui nós vamos fazer algo parecido, porém aqui vai ser um pouquinho mais complexo. Por quê? Na videoaula onde eu falei sobre list view, cada item da nossa lista era apenas um texto, era apenas uma string. Então nós não precisamos criar, nessa aula anterior, nós não precisamos criar um layout para cada item, porque era um layout simples, nós utilizamos um layout pré-definido, ok? Agora nós vamos ter que fazer diferente, nós vamos ter que criar um layout para cada item do nosso banco, né? Para cada lembrete. Por quê? Cada lembrete, ele não é apenas um textinho, ele tem um texto, uma descrição desse lembrete, ele tem data limit e ele tem prioridade, tá? Então aqui nós vamos ter que criar um layout que nós vamos utilizar para cada item a ser inserido na list view.
Então, vamos lá. Vou criar aqui o meu arquivo de layout. Eu vou chamar de item lista lembretes. Ok? Vou deixar aqui linear layout como root. E vamos construir aqui o nosso layout. Antes de tudo, eu vou precisar mesmo de um linear layout, porém eu quero ele horizontal, certo? Lembrando, esse layout que nós vamos construir aqui, ele vai ser replicado, ele vai ser reutilizado para cada item da lista, ok? Então, eu vou precisar basicamente de 3 text views, ok? Eu vou apenas definir os IDs, text view exibir lembrete. Esse daqui eu vou chamar de exibir data limite. E este daqui exibir prioridade. Ok? Agora vou remover todos esses textos. E nós vamos trabalhar com pesos, né? Então eu vou alterar aqui os pesos desses elementos para definir as dimensões que eles vão assumir, ok? Então aqui vou colocar peso 6, aqui vou colocar 3. Bom, acredito que seja suficiente, né? Aqui nós vamos, só para explicar aqui rapidinho, aqui nós vamos exibir o textinho da descrição, o textinho do lembrete, né? Aqui é data, limite, e aqui é prioridade. Então, por isso essa diferença de tamanho. Além disso, é interessante nesses dois casos que o texto fique centralizado. Então, vou definir aqui Text Align Center para estes dois. Aqui nós não vamos conseguir visualizar, mas com isso nós já podemos utilizar esse layout para preencher a nossa list view. Tudo bem? Então vou fechar aqui este nosso layout e vamos para a nossa main activity. Agora nós vamos criar aqui uma função que vai ficar responsável por fazer a leitura. Vou chamar aqui de ler lembretes. Ok? Vai ficar responsável por buscar os lembretes e colocar na list view. Ok? Então, nós vamos começar utilizando novamente o nosso DB Helper. Certo? Então, vamos criar aqui um SQLite Database. Como é que ele vai começar a valer? Valendo nu. Vou criar um try. E aqui nós vamos utilizar o DB Helper para obter um Readable Database. Ok? Então, na videoaula anterior, nós utilizamos Writable Database para fazer escrita no banco. Agora que eu quero fazer a leitura, nós vamos utilizar o Readable Database. Ok? Bom, com isso, nós já conseguimos utilizar o objeto DB para fazer a consulta no banco de dados. Porém, em vez de nós utilizarmos uma SQL, né, uma linguagem, uma consulta SQL escrita, nós vamos utilizar um método do nosso DB para fazer isso. Então, vejam só, db.carry, e aí nós passamos aqui os parâmetros. Primeiro, de qual tabela eu quero fazer a busca de dados? Então, eu quero fazer da minha tabela lembretes, ok? Novamente, pessoal, eu poderia passar aqui em string, lembretes, que é o nome da minha tabela. Porém,
né, é uma boa prática nós utilizarmos essa variável, porque caso nós venhamos a mudar o nome da tabela, nós não teremos a nossa aplicação corrompida. Aí eu vou colocar aqui, vou preencher com nu, e aí depois eu explico que fica mais fácil. Ok, mais um. Ok, aqui vocês podem ver que, né, o Android Studio ele já auxilia explicando o que é cada parâmetro, né? Mas aqui nós podemos passar um vetor especificando as colunas que eu quero buscar, tá? Como eu quero buscar todas, eu passo nu. Agora, se eu quisesse filtrar as colunas, eu já poderia passar aqui um vetor com os nomes das colunas que eu quero, né? Nós conseguimos colocar aqui restrições, então se eu quiser apenas os lembretes com ID superior a X, ou com prioridade maior que 2, menor que 5, enfim. Nós conseguimos colocar aqui restrições. Nós conseguimos especificar também agrupamentos, né? Enfim, nós vamos utilizar aqui apenas o último, né? A última opção, que eu acredito que eu acabei nem colocando. É o order by mesmo. Nós vamos ordenar as tarefas pela prioridade. Então eu quero que as tarefas de maior prioridade apareçam mais no topo. Então o que eu vou fazer? Eu vou especificar aqui a coluna, que é a nossa C prioridade, e eu coloco aqui, vou concatenar com desk, ok? Bom, isso daqui de repente pode parecer complicado, mas se vocês pensarem numa consulta SQL, né, é que nós estamos concatenando aqui, né? Mas seria a mesma coisa que nós termos aqui o nome da coluna. Eu nem me lembro mais como eu coloquei o nome da coluna de fato na base. Ah, sim, nós colocamos apenas prioridades. Então, prioridade desk, ok? Então, estou especificando aqui que eu quero que os registros, os lembretes, eles sejam ordenados pela prioridade em ordem decrescente, do maior para o menor. Porém, nós não estamos colocando dessa forma, nós estamos sempre referenciando o nome das tabelas e das colunas, né? Através dos nossos atributos estáticos. Então, C prioridade mais desk, ok? Nós podemos fazer dessa mesma forma aqui para esses outros parâmetros, né? Enfim, vamos agora dar sequência aqui. Então, quando isso for executado, os dados serão buscados e serão guardados aqui dentro do nosso cursor. Agora, para nós passarmos isso para a nossa list view, nós não vamos precisar fazer manualmente, fazer um for, um laço, né, de repetição e pegar cada lembrete recuperado e fazer uma inserção. Nós vamos utilizar uma forma que faz isso mais automaticamente, ok? Nós vamos utilizar um adapter. Nós já vimos, né, nós já utilizamos adapter em outra videoaula, porém este daqui vai ser um pouco diferente. Então, sample cursor adapter é um adapter já específico para receber os dados de um cursor, tá? Então ele é um pouco diferente porque ele já é construído para trabalhar com esta fonte de dados. E nós vamos especificar aqui contexto, né? Contexto é a activity onde esse adapter será empregado. Nós vamos especificar o nome do layout, que em videoaulas anteriores nós utilizávamos android.r.layout. Aí nós selecionávamos algum desses, né, que já tem pré-definido no Android. Aqui nós vamos utilizar o que nós acabamos de criar, que é o item lista lembretes. Ok? Então, item lista lembretes. Agora nós vamos passar a fonte de dados, que é o nosso cursor. E agora nós temos que passar aqui
dois vetores, um vetor de string e um vetor de inteiro, tá? Esses vetores eles vão estar dizendo de quais colunas que os dados estão saindo e para quais elementos do nosso layout que eles vão ser transportados, tá? Eu não criei esses vetores ainda. Então, vamos fazer a criação e depois nós voltamos ali. Eu vou criar aqui uma string, tá? O nome dela não precisa ser exatamente esse, mas eu vou colocar aqui com o mesmo nome que aparece ali no parâmetro, tá? Eu vou criar um vetor de string chamado from, onde eu vou passar os nomes das colunas, de onde eu vou pegar os dados, tá? Então, dbHelper, primeira coluna lembrete, depois a coluna data limite, e depois, dbHelper, depois a coluna prioridade, ok? Então eu estou dizendo de quais colunas que eu vou pegar os dados. Agora eu vou especificar para onde que o valor de cada uma das colunas vai ser transportado respectivamente. Então, vamos aqui para mais um vetor. E agora eu vou referenciar aqui o destino desses meus dados, né, de acordo com o ID do elemento. Então, no layout que nós criamos aqui, o primeiro é o r.id.textView exibir lembrete. Depois, r.id.textView exibir data limit. E depois, r.id.definir prioridade, exibir prioridade. Então, nós vamos especificar com esse from e com esse to, basicamente que cada lembrete, né, para cada lembrete, o texto da coluna lembrete vai ser colocado em um TextView exibir lembrete. O texto de um lembrete, né, o texto que estiver aqui na coluna data limit vai ser colocado neste TextView exibir data limit, ok? Então, por isso a ordem aqui que nós especificamos esses parâmetros é importante, tá? Agora eu venho aqui, passo o meu from, passo o to, e nós temos uma flag aqui que nós não vamos precisar utilizar, então eu apenas coloco aqui 0. Tudo bem? Bom, já especifiquei a fonte de dados, já especifiquei o layout e já especifiquei onde cada coluna deve ser exibida, né? Agora, né, o mais fácil, list_view lembretes.set adapter, e nós passamos aí esse simple cursor adapter. Para fecharmos, eu vou colocar um catch para fechar nosso try, né? E um finally, onde eu vou fechar a conexão com o banco, tá? Então, se db for diferente de null, db.close. Ok? Bom, então este método aqui ele já vai conseguir fazer a leitura dos lembretes e exibir no nosso list_view. Nós precisamos apenas agora chamar esse método, né? Então nós não chamamos ele em lugar nenhum até agora, então nós vamos colocar ele aqui para ser chamado já no onCreate. Então quando a activity for criada, esses dados já serão buscados e inseridos ali. Eu vou colocar também ao final do meu método que faz a inserção no banco. Por quê? Senão nós vamos fazer inserções e essas novas inserções não vão aparecer de forma automática, tá? Aí chamando aqui no final, a cada inserção ele vai dar um refresh na nossa list_view, né? Ele vai recarregar os dados da list_view. Talvez essa não seja a abordagem mais eficiente em questão de processamento, né? Porque a aplicação vai ter que carregar todos os lembretes a cada
cadastro de um novo lembrete, porém, para nós não nos alongarmos muito, eu vou trabalhar dessa forma. Até porque o objetivo dessa nossa aula em que estamos é trabalhar com o SQLite. Então, vamos fazer aqui a execução da nossa aplicação. Ok? Certo. Nossa aplicação foi carregada e, como vocês podem ver, o lembrete que já estava cadastrado, ele foi exibido aqui. Tá? Vamos cadastrar alguns lembretes aqui. Vamos colocar aqui estudar para prova de LP. Vou colocar apenas isso. Colocar uma data limite e vamos definir uma prioridade. Salvar. E aqui está mais um lembrete cadastrado. Vamos colocar mais um. Fazer backup. Vamos colocar aqui uma data limite. Vamos usar as férias para fazer os nossos backups, né? Ok. E uma prioridade. A prioridade é alta, porém não é para agora, então vou deixar assim. Salvar. Ok, temos mais um lembrete aqui armazenado. Ok? Bom, nós podemos aqui melhorar esse nosso layout, né? Principalmente aqui na questão do alinhamento dos campos, né? Mas o nosso objetivo aqui não é este agora. Então vocês podem ver que nós conseguimos recuperar os dados e exibir aqui no nosso list view. Então, para finalizarmos, né, vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida. Nós vimos aí na aula anterior e nesta aula que para trabalhar com um banco de dados SQLite, nós precisamos de uma classe que estenda nosso SQLite Open Helper. E esta classe ela vai ditar como que vai ser a criação da base de dados e como que vai ser o processo de atualização, né, quando o nosso banco de dados é alterado, né? Além disso, para fazer leitura do banco de dados, nós vamos aproveitar dessa mesma classe que define a criação do banco, nós vamos chamar aqui um getWriteableDatabase, ok? Aí nós temos aqui para fazer uma inserção, um insert or throw, né? E para fazer a recuperação de dados, nós vamos utilizar o getReadableDatabase. Observem também que em muitos casos que normalmente nós utilizaríamos a SQL, né, nós teríamos que digitar o SQL, aqui nós temos um método da API que já simplifica isso para nós, certo? Então, tem muito mais conteúdo a respeito de SQLite, né, mas para essa disciplina eu acredito que isso já é suficiente, já dá uma introdução aí para caso vocês queiram seguir no estudo deste tema, certo? Então eu vou finalizar essa videoaula por aqui e até mais.